Olá, gente. Muito bem-vindos ao 15 Minutos de Papo com Sérgio Abranches. Eu vou convidar o Sérgio aqui. Um minutinho só. Pronto. Sérgio convidar. Já entrou? Ah, Esse, você convidou, tudo não era para entrar, não? Eu vou embora. Tchau. bom? Tá bom, gente. Foi bem, foi muito bom. Um prazer falar com todos vocês. Tu- Tudo É que foi resolvido, rápido. explicado. Tá simples. Apertei o dedinho ali e você entrou. Tá doido. Tá tudo bem, Sérgio? Tudo bem, você? Eu tenho uma surpresa para você hoje. É? Qual? Surpresa maligna, sem você saber, eu vou fazer uma maldade, uma maldade, uma maldade. Você conhece esse livro? Vocês aí que estão assistindo pela primeira vez, em primeira mão, mesmo sem a ordem do Rodrigo Lacerda, editor da Record, vamos colocando no ar a capa maravilhosa do novo romance do Sérgio Abranches, Intérprete de Borboletas. E eu já vou tirar, porque não tem autorização. Eu fiz tudo sem querer mesmo, então. Capa bonita, hein, Sérgio? Ficou Capa bonita, bonita, né? Bela capa bonita. também. Aquelas de Também parar gostei. na livraria assim, a pessoa fazer assim, é aquele É. ali que eu vou comprar. Ontem o Loyola, o Inácio Loyola Brandão me mandou um trecho Ah, do novo romance dele, né, que já está na editora. E aí ah. eu peguei e mandei a capa do meu para ele. Ó, vou te mandar trecho, não vou te mandar a capa que tem um trecho aí. Aí E ele ele, falou assim: Nossa, estou morrendo de inveja dessa sua capa. é aquela frase que eu tenho usado, né? Deus, diminua minha inveja, Deus. Mas eu falei com ele o seguinte: Pô, e eu estou com a maior inveja do seu livro. Pois é. Mas o Inácio é ao concurso, né? Qualquer coisa que ele escreva, antes dele escrever, a gente já gosta. Já, totalmente. Tem jeito, né? Sérgio, só para completar esse minutinho que falta, fala um pouco do livro aí para o pessoal que tá nos assistindo. Olha, esse romance, ele é uma espécie assim de é, versão emocional do tempo dos governantes ocidentais, né? Porque já havia muito tempo que eu estava mergulhado nessa questão do, da polarização, né, da sociedade dividida, das famílias divididas e tal. E aí tem coisas que você não pode analisar sociologicamente, né? Quer dizer, você tem que, para entrar na psicologia das pessoas, na dinâmica, né, que leva irmãos a brigarem, por exemplo, por conta de posições políticas diferentes, né? Casais a se separarem. E, e aí eu um dia cheguei em Brasília para visitar a família e aí a minha neta estava deprimida porque as melhores amigas dela do colégio tinham brigado com ela porque ela era a favor do Lula e as amigas eram a favor do Bolsonaro. E ela não queria mais ir para o colégio, com toda a razão. E ela ficava assim, num estado assim meio de depressão e de preocupação, que ela estava na entrada da adolescência, muito complicado, porque e as confidências, né? E a privacidade que foi cedida para as amigas e tal. Então ela estava muito mal. E, e pior que ela estava também chateada porque ela tinha perdido a eleição. Então ela juntou as duas coisas, né? Aí eu falei, cara, isso aí dá uma história, porque é a mesma coisa que eu tenho visto e é um material que eu não aproveito nos livros, quer dizer, a observação, a A conversa. famosa matéria de romance, né? É matéria de Exatamente, é romance. matéria de romance, a conversa entre as pessoas, né, ver as famílias, etc. E aí o romance foi saindo e tive muito trabalho, né, vi o Attila Rock entrando, foi um dos que me ajudou Pois é, é. na leitura do livro para não me deixar fazer muita barbaridade. E, e teve uma. Mas foi a parte mais penosa é que eu decidi que eu ia dar voz à direita, que eu ia permitir que a direita se explicasse, né? Estando claro que meus personagens eram todos os personagens
com os quais eu tinha mais interesse, pelos quais eu tinha mais inclinação, né, não eram a favor das posições da direita. Isso foi complicado, viu? Assim, dar com isenção a voz à direita. Complicado e para falar a verdade, bem real, né? Você Pois é, conviveu, nós acabamos convivendo com essas pessoas no dia a dia, né? pois é, exatamente, exatamente. Então, eu fiquei satisfeito, muito satisfeito com o resultado do livro, mas, Legal, nós ainda evidentemente, vamos falar muito do quem seu tem, livro, quem tem que ficar né? satisfeito são os leitores, né, Afonso? Né? Mas ainda vamos fazer a nossa live do Sempre um Papo brevemente de lançamento. E o seu livro dá margem a muita discussão, porque ele é muito contemporâneo e lançado no momento certo pela Record, que é esse É, momento é, de beligerância que vai bater lá em outubro. Né? Bem, exatamente. nós vamos guardar esse assunto aí, como diz o outro, vamos guardar a barriga, como diz aqui em Minas Gerais, guarda a barriga. É Exatamente. esse o assunto que o Isso Sérgio é propôs. repórter antes do feriadão, né? É. Ó, a Isabela entrou aí, minha filha. Ei, Bebela, Ei, querida. Bebel. Aqui, bem, em primeiro lugar, muito obrigado a quem está nos assistindo. Tá aí o Muito Chico, bem-vindos, né? obrigados aí pela presença. E hoje o Sérgio nos propôs o tema eleições, o que pode ser dito e o que pode não ser dito, mediante as informações disponíveis. Uma palavra, Sérgio. Deixa eu logo dizer quais são as informações disponíveis, né? As informações disponíveis são declarações dos candidatos, de políticos que estão envolvidos nas negociações em torno das composições de chapa e as pesquisas sérias, que são aquelas que não são que não são em off, que são publicadas na íntegra, com detalhamento do plano amostral, que permite que você analise, né, as pesquisas com seriedade. Tem 4 institutos que fazem isso, mas um deles não tem feito pesquisa publicada. Não sei se está fazendo, deve estar fazendo para candidatos e tal, mas não está publicando pesquisa, que é o IPEC, que foi formado pelo pessoal que saiu do IBOP. A última que eles fizeram foi de setembro, do ano passado. Então, o que eu fiz foi uma análise consolidada, é uma metodologia que chama meta-análise, que toda ciência usa, mas que tem, no caso das ciências sociais, você tem uma metodologia específica que permite que você analise médias de amostras diferentes, né? Que é o resultado de cada uma das pesquisas. Então, tem uma parametrização aí que eu usei e eu fiz uma análise consolidada que vou fazer daqui para frente, atualizada sempre, vai estar sempre na minha página, dos 3 institutos que têm essas características, que são o Datafolha, Quest e PESP, do Antônio Lavareda, que foi meu aluno no IUPERJ, e desde a tese de doutorado dele mexe com pesquisa de opinião. Bom, se a gente olha o consolidado dessas pesquisas, eu não vou fazer a análise da linha inteira, eu vou falar só da primeira observação que eu peguei, que é setembro de 2021, para não ficar muito longe, e a última pesquisa, que foi agora em março. O Lula variou de 43% em setembro para 44% em março. O Bolsonaro variou de 26% em setembro para 27% em março. E o Ciro de 8 para 7. Ou seja, não teve mudança, tá certo? Quer dizer, não teve nenhuma mudança. Se você olhar por dentro, assim, como é a distribuição das preferências eleitorais, você vê alguma mudança. Mas eu tenho colegas que fazem isso e que são sérios, mas eu realmente acho que nessa altura do campeonato, tão longe, você começar a usar as quebras, né, amostrais, tipo, por exemplo, por idade, por gênero, por profissão Faixa etária. religiosa, hein? Faixa etária, Da nível de questão educação, financeira. a religião e tal. Você trabalha com números muito pequenos, muito distante ainda da eleição. Eu acho que a margem de erro tem que ser maior. Então, eu prefiro trabalhar com os números fechados, né? Quer dizer, as preferências fechadas. E nessas aí, não tem, de fato, muita mudança. Me perguntam muito se tem espaço para uma terceira via.
E quando a gente pega, aí eu pegando esse resultado consolidado do último mês, né, de março, o Lula com 44, o Bolsonaro com 27, e os outros que poderiam ser a terceira via, se eles se acertassem, a gente pode discutir isso, eles não estão se entendendo, são muito diferentes, né? Não tem projeto, não tem cara. Se você ficar entre um e outro, nenhum nem outro, não é proposta. Hoje eu ouvi uma entrevista do Moro no CNN Brasil, e ele estava dizendo exatamente isso: eu sou contra os dois. Não, e daí? Tem muita gente que tá certo? Quer dizer, e nem isso, e nem por isso se qualificam para ser candidatos à presidência da República, né? Você tem que ser um pouco mais do que, né? Ninguém vai votar porque você é contra. Então, se a gente olha, o Lula com 44, o Bolsonaro com 27, tem um potencial aí de 20 pontos percentuais, descontando a média de nulos e brancos, que tem se revolvido aí em torno de 10, 15%, seria 20% aí de votos que poderiam se agregar em torno de uma candidatura de terceira via. Olha, isso não é muito diferente do que aconteceu nas eleições em que a Marina fez 20 pontos, 20 e poucos pontos. Não é diferente da eleição em que o Bolsonaro, que o Garotinho e o Ciro fizeram a mesma, como é que chama? Fizeram não, veja bem, o IPESP tem uma correção. Ele não faz, Você acha não que é faz falando decimal. em Lena? Você confunde a É, cabeça com você. Ciro e Garotinho juntos chegaram a fazer mais quase 30 pontos. Mas isso não altera, né? Quer dizer, você tem que a terceira via, para ser viável, ela tem que ter um potencial acima do menos do segundo colocado, tá certo? Quer dizer, e nesse momento o potencial da terceira via é ficar como um terceiro lugar numa disputa que só tem 2 lugares no segundo turno, tá Isso é certo? Quer lugar dizer, baixo, né? Bem baixo. então, não, aqui com 20% com 20% de potencial, você botando aí um pouquinho mais, um pouquinho menos, daria perto do que o Bolsonaro tem, mas abaixo do Bolsonaro. Então iriam o Lula e o Bolsonaro para o segundo turno. A outra maneira de ver isso, as mudanças, é pegar o, 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 o grau de rejeição, o grau de desaprovação do candidato. Essa é uma outra pergunta que me fazem muito, né? Assim, se o, se o Fernando Henrique foi reeleito, o Lula foi reeleito, a Dilma foi reeleita, ou seja, para presidente, todos os que se candidataram à reeleição foram reeleitos, por que o Bolsonaro não será reeleito? Eu disse, bom, o passado não faz história, tá certo? Quer dizer, ele faz padrão. Mas acontece o seguinte, em 2018 o padrão se rompeu, né? Porque o presidente era eleito entre o PT e o PSDB, e aí não foi, tá certo? Quer dizer, a vida tem essas coisas, né? O que Então, serve para reforçar a sua tese, porque não foi, ele foi pela terceira via, digamos assim, o Bolsonaro ele ganhou, então reforça a exatamente. sua tese. Pois é, e depois, quando você olha a projeção dele, a trajetória dele nas pesquisas, ele tinha potencial para ganhar, né? Então, veja, quando a gente olha a questão da, A rejeição. da rejeição, tem uma coisa até curiosa. Se a gente pegar o Datafolha de março de cada um dos anos da reeleição, o, 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 o percentual deles é muito parecido, do Fernando Henrique, do Lula e da Dilma. E por quê? Porque a situação econômica era parecida. Você olha, em março de 98, quando o Fernando Henrique começou a corrida dele para a reeleição, a inflação estava muito baixa e o crescimento era baixo, mas tinha um pouquinho de crescimento. O Lula, em 2006, a inflação estava baixa e o país estava crescendo. E em 2014, a inflação estava reprimida, a Dilma tinha segurado os preços dos combustíveis, ela tinha uma repressão, ela estava pressionada, estava mais alta do que tem em 2006 e do que em 98, mas ela estava
relativamente baixa, e comparado com o de hoje, então nem se fala. E o país estava embicando para a recessão, mas ainda não tinha chegado na recessão. Ou seja, não era uma situação de desconforto econômico. Você olha agora, nós estamos com 11% de desemprego, 12% de inflação, e se a gente soma o desalento mais a força de trabalho com potencial de trabalhar, que nem vai procurar emprego e não trabalha, nós estamos aí na faixa de 24% de desemprego aberto, né? Então, é uma situação super complicada. E qual é o grau de ruim e péssimo do Bolsonaro em março, comparado com o Datafolha e quer dizer, com o Fernando Henrique, com o Lula e com a Dilma? Ele está com 46%. Ele tem o dobro de reprovação que a Dilma, o Fernando Henrique e o Lula tinham. Então, também é um número ruim. Se a gente olha agora a rejeição eleitoral dos candidatos, o Lula no consolidado dessas três pesquisas, o Lula e o Dória estão na faixa da inelegibilidade. Eles têm 60% de gente que diz que não vai votar neles. Então, no máximo, 40% votam. 40% não dá vitória no segundo turno. Tá certo? Quer dizer, então é mais um número ruim. O Ciro acabou de chegar nos 51% de rejeição. Ele já teve na casa dos 50% antes, mas depois ele caiu e agora ele voltou. Mas ele fica ali, ó, beirando 48%, 51% de rejeição. O que significa que também é um candidato com baixo potencial. Se a gente olha o Lula está na faixa ali dos 40%, 45% de rejeição, que dá a ele a possibilidade de fazer 55% dos votos no. Entendeu? Quer dizer, a rejeição ela define o teto. Né? Então, o Lula, por exemplo, com esse grau de rejeição que ele tem hoje, isso tudo é retrato, vai mudar daqui para frente. Pode melhorar a rejeição com a campanha, pode piorar a rejeição com a campanha, mas nesse momento ele é o único candidato sério que tem pontuação razoável que tem condições de ganhar, inclusive, no primeiro turno. O teto dele permite isso. Né? Quer dizer, ele tem um teto que vai ali para 57%, se a gente pegar o último número, que é de abril. Quer dizer, então, você tem uma possibilidade grande de avanço do Lula. Vai avançar? Tudo vai depender da dinâmica da campanha. Mas do ponto de vista assim, do que a gente sabe hoje, das evidências que a gente tem hoje, ele pode ser reeleito. E a Simone Tebet, que é a melhor posicionada desse ponto de vista da terceira via, da chamada terceira via, ela tem 25% de rejeição, mas ela é muito pouco conhecida. Tem uma correlação entre conhecimento e rejeição, ou seja, quanto mais conhecido, mais rejeitado, até um determinado ponto. Então, é possível que, à medida que fique conhecida, a Simone Tebet possa caminhar para uma rejeição maior, mas, de qualquer forma, ela está saindo de um piso tão baixo que, provavelmente, ela teria potencial eleitoral, seria o melhor potencial eleitoral da terceira via, porque o Ciro está lá na faixa da inelegibilidade, o Dória também, então ela seria o mais provável. Agora, o que eu tenho insistido muito é que, para terminar, é que não basta eleger o presidente. Você tem que dar condições de governabilidade, que é um dos problemas. Hoje o Centrão domina o governo e distribui arbitrariamente verbas que deveriam ser distribuídas de acordo com as necessidades e proporcionalmente entre os municípios, que é o do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, está sendo dado para os amigos dos pastores, amigos do ministro da Educação e do Bolsonaro, e para os aliados do Centrão do Bolsonaro. Quer dizer, então, está produzindo uma desigualdade absurda, que é a pior desigualdade que tem, que é a desigualdade de oportunidade. As escolas públicas dos municípios que não são dos amigos do Bolsonaro estão ficando para trás. Se as prefeituras não tiverem dinheiro, recurso próprio para aparelhar, para melhorar as condições de operação das prefeituras, num momento péssimo, que é o momento em que a gente está precisando de tirar o atraso da pandemia, o atraso educacional da pandemia.
Quer dizer, é de uma gravidade absurda. Mas isso tudo é por quê? Porque o Bolsonaro é um presidente fraco, que, além de não se importar com a agenda principal do país, porque ele só se importa com minúcias que não deviam estar nem na pauta, que é aborto, de anencefalo, né? Aborto de estupro, essas coisas, que evidentemente é óbvio que tem que ter, e arma, né? Dando dinheiro da cultura para a arma, imagino. Então, Absurdo. Foi mas ele não está captado, viu? interessado. Eu fui Ele lá não e está. olhei e foi captado. É ilegal. Pois é, Ilegal. pois é, não, é legal, vai para a justiça e vai ser um problema. Mas, ou seja, ele não ele é um presidente fraco. Então ele não conseguiu, ele não tem condições de governabilidade. Então ele delegou a governança para o Centrão, tá certo? Quer dizer, porque ele não gosta de governar também. Então o próximo presidente ele tem que ter condições de governabilidade. As condições de governabilidade são dadas pela composição da Câmara dos Deputados, sobretudo pela composição da Câmara dos Deputados, até porque o Senado a gente vai renovar só um terço, né? E nisso houve uma miniaturização, a gente já conversou sobre isso aqui, houve uma miniaturização das bancadas. Nós saímos de bancadas médias de 60 deputados para bancadas médias de 30 deputados. E mais do que isso, quer dizer, os partidos maiores concentravam, na média, 10, 11% das cadeiras da Câmara, o que, para você fazer uma coalizão aí de 50%, 55%, você precisava de 6 partidos, para um controle que chegou na legislatura de 2018 e 2022 a 7. Ou seja, você precisa de muitos mais partidos para conseguir fazer a mesma maioria. E isso faz uma coalizão mais heterogênea e mais. E você tem que descontar daí a oposição, tá certo? Quer dizer, então, nesses Tá maiores certo. partidos aqui, por exemplo, estão o PT. Então, se o candidato não for do PT, ou o presidente não for do PT, você tem que descontar o PT, tem que descontar o PDT, tem que descontar o PSB. Então, você vai ampliar para 13, 14 partidos na coalizão. Essa eleição agora vai ser a primeira que a gente vai votar para deputado isoladamente, porque não tem coligações proporcionais. Eu Mas ia a te perguntar cláusula, isso das federações. mais a cláusula de barreira, isso talvez diminua o número de partidos e permita aumentar as bancadas. Mas, para isso, é preciso que se vote com mais consciência nos deputados, que, em geral, as pessoas não olham quem é e nem se lembram, mas, dessa vez, deputado é fundamental. Você quer que o seu candidato a presidente faça um bom governo? Vota num deputado que vai apoiar esse governo e que vai dar condições de governabilidade para ele. Essa aqui é a questão fundamental, entendeu? É uma eleição muito crítica, porque nós estamos discutindo a democracia, o futuro da democracia, um segundo mandato de autocratas como o Bolsonaro é destrutivo para a democracia. Vê lá o Vítor Orbán, vê lá o Chávez, vê lá o Duda, né? É no segundo turno, é no segundo mandato que eles destroem de fato as condições democráticas e garantem a sucessão permanente, né? A sua perenidade no governo e tal. Então, tem a democracia em jogo e tem a governabilidade em jogo, quer dizer, que é o futuro do país. Quer dizer, ele tem que ser democrático, tem que ter condições de superar os problemas que ele está enfrentando. Nós estamos na barrabeira do mundo, em crescimento e inflação, em pesquisa científica e tecnológica, em produção de soft power, que é a cultura, né, a capacidade de uso da inteligência, educação, né, cultura, meio ambiente. Nós estamos para trás em tudo. Se a gente não tiver bons governos daqui para frente, nós vamos perder a corrida do século XXI. E isso aí vai custar caro a várias gerações, porque nós estamos numa metamorfose social. A vida nossa ainda, e dos nossos filhos e netos, vai ser profundamente alterada nos próximos 5, 10 anos. Então, muito crítico o que está em jogo no Brasil. Por isso é que eu acho que a gente precisa de ficar, evidentemente, não ficar acreditando no blá 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 de campanha típico, que é soprar pesquisa em off, dizendo que os candidatos estão empatados, que entendeu que está isso, que está aquilo. Está nada. Linha reta, por enquanto, não tem muitas grandes mudanças, o quadro está dado. E eu vou dizer uma coisa curiosa: a posição que o Bolsonaro está hoje, em abril, em relação, e o que o Lula está hoje, em abril, é a mesma que o
Bolsonaro, o Lula está na mesma posição que o Bolsonaro estava em 2018, no primeiro turno, e o Bolsonaro na mesma posição do Haddad. Do Haddad? Entendeu? Quer dizer, Que no curioso. primeiro turno, quer dizer, a preferência eleitoral deles é o inverso do que o PT e o Bolsonaro obtiveram de votos no primeiro turno de 2018. Curioso. É. Que curioso, que curioso. Pode ser Pensando que coincidência, pode chegou. ser um Então, sinal. peraí. Então, nós temos uma coisa ruim para falar agora. Quer dizer que, se continuar assim, pode chegar na beiradinha, assim como o Haddad chegou? Não, o Haddad só chegou perto do Bolsonaro no segundo turno. Mas Isso aí que é eu estou dado falando. pelo teto. Não, aí é o teto. Aí é outro jogo. Eu estou falando que Entendi. nós estamos discutindo o primeiro turno, porque o segundo Tá bom. turno é outra dinâmica. No primeiro turno, hoje, o Bolsonaro está na posição que o Haddad chegou em outubro de Sérgio, 2018. quanto que o Lula precisa subir a conta de padeiro para ganhar no primeiro turno? Na verdade, hoje, com essa distribuição aqui de preferências, nada. Hoje, com o que o Bolsonaro tem, mais o que os outros candidatos têm, o Lula ganha no primeiro turno. Tá Tá certo. certo? Quer dizer, o problema é que é muito cedo para a gente usar as preferências eleitorais Isso para que eu estou fazer cálculo pensando. de Não dá voto para fazer no válido. meu. Eu É. gostei achei a opinião do Thomas Trauman bem interessante, do presidente Teflon. Toma porrada de tudo quanto é lado e só lavar que está pronto. Não é Teflon, não. Teflon é o candidato que não perde popularidade. Mas nós estamos falando de um candidato que está com 50% de rejeição, 60% de rejeição eleitoral, 50% de reprovação e 60% de desconfiança. Ou seja, pegou nele. O que não pega é nesse grupo ideológico fechado que combina a ultradireita bolsonarista com uma direita católica e evangélica muito conservadora com o antipetismo, uma parte do antipetismo. Você Então, não está considerando essa massa militar que está trabalhando no governo e que vai influir do ponto de vista do voto também, não? o Afonso, o contingente militar, mais as suas famílias, a capilaridade, etc., não dá 2 milhões de votos, meu caro. Entendi. Não faz muita Ok. diferença, não. Tá bom? Beleza, certo. Ó, já Tchau, passamos gente. muito obrigado então pelo seu Tamo tempo junto. conosco e todo mundo de olho no intérprete de Tchau. borboletas, o Obrigado aí, segredo de gente. Evelyn. Obrigado Tchau, aí, gente. Sérgio. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.